2h37 da manhã. Você está no 14º andar de um prédio comercial. 32 andares no total. 700 funcionários durante o dia. Barulho, movimento, vida. Mas agora são 2h37 da manhã e você está sozinho. Completamente sozinho. As luzes automáticas apagaram há horas. Só ficaram as de emergência. Aquela luz verde fosforescente que transforma corredores familiares em labirintos estranhos, que faz sombras onde não deveria haver. O zumbido do ar-condicionado, constante, eterno, um som que durante o dia você nem nota. Mas à noite ele soa como respiração, como se o prédio estivesse vivo, respirando, esperando. Você anda pelos corredores dos andares, checando portas, verificando salas. É seu trabalho. Você é o segurança noturno, o guardião deste império de vidro e concreto quando todos vão embora. Mas aqui está o que eles não te contam quando você aceita o emprego. Prédios comerciais não ficam vazios à noite. Não realmente. Porque há coisas que não vão embora quando o expediente termina. Coisas que esperam, que observam, que caminham pelos mesmos corredores que você, que abrem as mesmas portas, que sentam nas mesmas cadeiras. Você ouve passos, mas quando chega lá, não há ninguém. Você ouve uma porta fechando, mas todas as portas estão trancadas. Você ouve vozes, sussurros, conversas abafadas vindas de uma sala de reunião vazia. Você vê movimento pelo canto do olho, alguém virando a esquina. Mas quando você vai checar, o corredor está vazio. E o elevador? O maldito elevador que se move sozinho, subindo, descendo, parando em andares vazios, portas abrindo para ninguém, portas fechando sem ninguém entrar. As câmeras de segurança captam coisas que não estão lá quando você vai verificar pessoalmente. Sombras que se movem contra a luz, figuras que aparecem por um frame e desaparecem no próximo, portas que abrem sozinhas, computadores que ligam sem ninguém tocar. E você aprende a fingir que não viu, a não checar certos andares depois da meia-noite, quais salas nunca abrir, aprende onde não olhar. Porque tem lugares nesses prédios que pertencem a eles, não a você. E se você invadir? Se insistir? Se for onde não deveria ir, eles vão te lembrar, de formas que você nunca vai esquecer. As 4 histórias que você vai ouvir hoje são reais, relatadas por seguranças noturnos que trabalham ou trabalhavam em prédios comerciais. Pessoas que passam 8, 10, 12 horas sozinhas em estruturas gigantescas. Testemunhas do que acontece quando o mundo dos vivos dorme e do que acorda no lugar. Esta é a história número 1. Diego tem 28 anos. Trabalha como segurança noturno há 3 anos em um prédio comercial de 25 andares em São Paulo, região da Avenida Paulista. É um prédio antigo, construído nos anos 80, reformado várias vezes, mas mantém aquela estrutura pesada de concreto. Janelas pequenas, corredores estreitos. O turno de Diego é das 22 às 6 da manhã, 8 horas, sozinho. O prédio tem mais de 300 salas, 25 andares, 7.000 metros quadrados. E durante essas 8 horas, Diego é o único ser humano ali dentro. A rotina é simples. A cada 2 horas, ele faz uma ronda completa. Começa no térreo, sobe pelas escadas. Os elevadores ficam desligados à noite. Checa cada andar. Testa portas, verifica se há janelas abertas, se há luzes acesas que não deveriam estar, se há pessoas que não deveriam estar ali. Depois volta para a portaria, senta na cadeira, assiste às câmeras de segurança, espera 2 horas, repete. Diego fez isso por 2 anos sem nenhum problema. Rondas tranquilas, nada de estranho, só ele e o prédio adormecido. Até a noite de março de 2024, era 1h40 da manhã. Diego estava começando sua 3ª ronda da noite. Térreo, 1º andar, 2º, tudo normal. Subindo pelas escadas de emergência, porta por porta, andar por andar. No 10º andar ele parou para respirar.
Estava cansado, tinha subido rápido demais. Encostou na parede da escada. Olhou para cima. Ainda tinha 15 andares para subir. Foi quando ele notou algo estranho. Entre o lance de escadas do 18º e 20º andar, havia uma porta. Mas não deveria haver. Diego conhecia aquele prédio de cor. Tinha subido aquelas escadas centenas de vezes. E sabia que entre o 18º e 20º não havia entrada. Era um lance direto, sem porta, só concreto. Mas ali estava uma porta, cinza, metal, com um número pintado, 19. Diego ficou parado, confuso, como ele nunca tinha visto aquela porta antes. Era impossível não notar, estava ali, clara, óbvia. Deve ser manutenção, ele pensou. Devem ter aberto uma nova saída e eu não fui avisado. Mas algo o incomodava. A porta parecia velha, muito velha, a tinta descascada. Ferrugem nas dobradiças, como se estivesse ali há décadas, não como algo recém-instalado. Diego subiu até a porta. Tinha uma placa pequena ao lado, 19º andar, acesso restrito. Mas o prédio ia do térreo ao 25º andar. Os números eram térreo, 1 ao 25. Não havia 19º andar separado. Esse era, bem, o 19º andar, como todos os outros. Diego tentou a maçaneta, trancada. Ele pegou o chaveiro. Tinha chaves para todas as portas do prédio. Começou a testar. 13ª chave. A porta abriu. Um clique, a porta cedeu para dentro, rangendo nas dobradiças enferrujadas. Diego empurrou, a porta abriu completamente e do outro lado, escuridão. Completa, absoluta. Nem as luzes de emergência verdes que iluminavam o resto do prédio. Só negro, vazio. Diego acendeu a lanterna. O feixe cortou a escuridão e revelou um corredor. Mas não era como os corredores do prédio. Aquilo era diferente. As paredes não eram pintadas. Era um concreto cru. O chão não tinha carpete. Era concreto também, sujo, empoeirado, como se ninguém tivesse pisado ali há anos. E o corredor ia fundo, reto, desaparecendo na escuridão além do alcance da lanterna. Diego deu um passo para dentro e imediatamente sentiu a temperatura cair. Era gelado ali dentro, como se tivesse entrado em um freezer. Sua respiração virou névoa. Isso não está certo, ele pensou. Mas a curiosidade falou mais alto. Ele tinha que saber o que era aquele andar, porque nunca tinha ouvido falar dele. Diego começou a caminhar pelo corredor, a lanterna iluminando o caminho. As paredes de concreto se estendendo infinitamente, sem portas, sem janelas, só o corredor. Reto, infinito. Depois de uns 20 metros, ele encontrou a primeira porta. Também metal, também velha, sem número, sem placa. Apenas uma porta anônima em uma parede de concreto. Diego tentou abrir, trancada. Testou as chaves, nenhuma funcionava. Continuou andando. Encontrou outra porta, igual, trancada. Mais adiante outra e outra, portas e portas, todas trancadas, todas silenciosas. E então Diego percebeu algo que o fez parar. Não havia eco. Seus passos não ecoavam, sua respiração não ecoava. Era como se o som fosse absorvido pelas paredes, como se o próprio ar fosse mais denso, morto. Ele decidiu voltar. Aquilo estava estranho demais. Ele ia reportar para a gerência no dia seguinte, deixar eles decidirem o que fazer. Mas quando Diego virou para voltar, o corredor atrás dele estava diferente. A porta por onde ele tinha entrado não estava mais visível. O corredor continuava, para ambos os lados, infinito, sem fim. Diego sentiu o pânico subir. Não, eu vim daquela direção, eu sei que vim. Ele começou a correr, na direção que achava que tinha vindo, a lanterna balançando, iluminando paredes e mais paredes e mais paredes. Correu por 1 minuto, 2 minutos, 3, e o corredor não acabava.
Não havia porta, não havia saída, apenas concreto, infinito, frio, morto. Diego parou, coração disparado, respiração ofegante. Eu tô preso nessa porra. Então ele ouviu passos. Não eram os dele, eram de outra pessoa, vindos de trás. No corredor, alguém andando devagar, constante, pac, 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 pac. Diego virou a lanterna. Iluminou o corredor atrás dele, vazio, mas os passos continuavam. Mais perto, pac, 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 pac. E então uma voz, rouca, distante, ecoando ou não ecoando naquele espaço morto. Você não deveria estar aqui. Diego correu mais rápido do que nunca tinha corrido na vida. A lanterna iluminando paredes e mais paredes e mais paredes e então uma porta, à direita, entreaberta. Luz verde vazando pelas frestas. Diego se jogou contra ela. A porta abriu. Ele atravessou e caiu. Caiu de joelhos na escada de emergência. A escada normal, com luzes verdes de emergência, com números pintados na parede. Com o mundo real. Ele estava entre o 18º e 20º andar, onde sempre esteve. Mas agora não havia porta. Só parede, concreto liso, sem abertura, sem entrada para lugar nenhum. Diego desceu correndo os 18 andares sem parar. Chegou na portaria ofegante, tremendo. Olhou para as câmeras de segurança. As câmeras do 19º andar mostravam escritórios normais, pessoas trabalhando durante o dia anterior, gravação. Nada de corredor de concreto, nada de portas trancadas, nada de escuridão. Diego pegou a planta arquitetônica do prédio. Procurou o 19º andar. Estava lá, normal, igual a todos os outros. Salas, corredores, banheiros. Normal. Mas Diego sabia o que tinha visto. Sabia onde tinha estado. Tinha pisado em concreto nu. Sentido aquele frio. Ouvido aqueles passos. Aquela voz. Ele terminou o turno. Mas não fez mais rondas naquela noite. Ficou na portaria, de olho nas câmeras. Especialmente no 19º andar. E às 3h47, as câmeras daquele andar falharam. Por 4 minutos. Estática pura. Quando voltaram, tudo estava normal de novo. Mas quando Diego ampliou a imagem de um dos corredores do 19º andar, ele viu, no reflexo de uma janela de vidro de uma sala, por um único frame, claro, inconfundível, um corredor de concreto nu, vazio, escuro, com uma figura de pé, alta, magra, imóvel, olhando diretamente para a câmera. Diego pediu demissão na manhã seguinte. Não voltou para pegar seus pertences. Nunca mais entrou naquele prédio, mas 3 meses depois, o novo segurança noturno relatou algo estranho. Ele estava fazendo a ronda, subindo pelas escadas, quando encontrou uma porta entre o 18º e 20º andar. Uma porta cinza, metal, com um número pintado, 19. E quando ele abriu aquela porta, bem, ele também não trabalha mais lá. Fernanda tem 32 anos. Trabalha como segurança noturna há 5 anos em um prédio corporativo de 18 andares no Rio de Janeiro. Mas o prédio não tem apenas 18 andares acima do solo. Tem 3 subsolos, estacionamento, geradores, sistemas de ar-condicionado, área técnica e câmeras, muitas câmeras. O posto de segurança de Fernanda fica no térreo. Uma sala pequena com 12 monitores mostrando feeds de 48 câmeras espalhadas pelo prédio. Ela fica ali, observando, esperando que nada aconteça. Durante 5 anos, nada aconteceu. Rondas tranquilas, prédio vazio, câmeras mostrando corredores vazios, elevadores parados, estacionamentos silenciosos, até que, em abril de 2024, a gerência decidiu instalar 4 câmeras novas, no 3º subsolo, na área técnica mais profunda, onde ficam os geradores antigos e os sistemas elétricos. É só precaução, disseram. Tivemos problemas com ratos, queremos monitorar.
As câmeras foram instaladas na sexta-feira. E na segunda-feira à noite, Fernanda chegou para seu turno e viu que 2 novos monitores tinham sido adicionados à sua sala, mostrando o terceiro subsolo. 4 câmeras, ângulos diferentes, corredores de concreto, tubulações expostas, geradores enormes, luzes fracas, sombras profundas, vazio, silencioso, normal. Fernanda fez sua primeira ronda às 23 horas. Desceu até o primeiro subsolo, checou os carros, tudo normal. Segundo subsolo, vazio. Terceiro subsolo. Ela hesitou na porta do elevador. Olhou para os corredores mal iluminados, para os geradores zumbindo, para as sombras. Só ratos, ela disse para si mesma. Fez a ronda rápida. Checou as portas. Verificou os geradores, voltou para cima. À 1h30 da manhã, ela estava assistindo às câmeras, tudo normal, até que o monitor do terceiro subsolo chamou sua atenção. Movimento. Câmera 3. No canto da tela, algo tinha se movido, rápido, de uma sombra para outra. Fernanda ampliou a imagem. Rebobinou, assistiu de novo. Sim, ali, um vulto, passando atrás de um gerador, rápido demais para identificar, mas definitivamente algo. Rato grande, ela pensou, mas algo a incomodava. O movimento era vertical demais, alto. Ratos não se movem assim. Ela continuou assistindo. As câmeras do subsolo mostravam corredores vazios, geradores, tubulações, sombras. Às 2h15, aconteceu de novo. Câmera 1 desta vez. Um vulto passando na frente da lente, por menos de um segundo. Mas não era um rato, era grande, do tamanho de uma pessoa. Fernanda sentiu o estômago apertar. Ela checou as câmeras do estacionamento, as do térreo. Ninguém tinha entrado. Ela era a única pessoa no prédio, mas havia alguém no subsolo. Ela pegou a lanterna, o rádio, as chaves, foi até o elevador, desceu. Primeiro subsolo, vazio. Segundo subsolo, vazio. Terceiro, as portas se abriram. O corredor à frente estava escuro, mais escuro do que deveria, como se as lâmpadas tivessem queimado. Mas Fernanda tinha passado ali 3 horas atrás. As luzes estavam funcionando. Ela ligou a lanterna, saiu do elevador. O zumbido dos geradores era mais alto aqui, abafando qualquer outro som. "Tem alguém aqui?" ela gritou. Sua voz ecoou. Ninguém respondeu. Fernanda caminhou pelo corredor. Checou atrás dos geradores, atrás das tubulações. Nada. Ninguém. Ela voltou para o elevador. Subiu. Mas quando chegou na sala de segurança e olhou para os monitores, ela viu. Câmera 4. No corredor principal do subsolo, no lugar onde ela tinha acabado de estar, uma figura de pé, imóvel, no meio do corredor, de costas para a câmera, alta, magra, vestindo algo escuro, apenas parada ali, não se mexendo. Fernanda sentiu o sangue gelar. Ela tinha acabado de estar naquele corredor. Não havia ninguém ali. Ela tinha certeza. Ela continuou olhando. A figura não se movia. Segundos passando, imóvel. E então, muito lentamente, a cabeça começou a girar. Não o corpo, só a cabeça. Girando, girando. Até que estava olhando diretamente para a câmera. Mas onde deveria ter um rosto? Havia apenas escuridão. Um vazio. Como se a cabeça fosse um buraco negro. Sem olhos, sem boca. Nada, apenas vazio. Fernanda deu um grito, tapou a boca, olhou para os outros monitores. A figura tinha sumido. Ela rebobinou, assistiu de novo. A figura aparecia, ficava parada, girava a cabeça, olhava para a câmera, sumia. Fernanda pegou o celular, ligou para a gerência, para o chefe, para alguém. Tem algo errado com as câmeras do subsolo. Estão mostrando coisas. Eu preciso que alguém venha aqui. Ninguém veio. Fernanda, são 2 da manhã.
Resolve isso no seu turno. Se é problema técnico, desligue as câmeras. Fernanda olhou para os monitores. As câmeras do subsolo mostravam corredores vazios agora. Nada de figura, nada de movimento. Ela deveria desligar, deveria ignorar. Mas, e se fosse real? E se houvesse alguém lá embaixo? Às 3h33, o elevador do prédio começou a se mover, sozinho. Fernanda olhou para o painel. O elevador estava indo para baixo. Primeiro subsolo, segundo, terceiro. Parou no terceiro subsolo. As portas abriram. A câmera dentro do elevador mostrava vazio. Ninguém tinha entrado. As portas fecharam. O elevador começou a subir. Primeiro subsolo, térreo, segundo andar, quinto, décimo, 15º. Parou no 18º andar. Último andar. As portas abriram e algo entrou. Fernanda não conseguiu ver direito. A câmera do elevador tremeu, ficou desfocada. Por 3 segundos. Quando voltou ao foco, o elevador estava vazio de novo. Mas agora estava indo para baixo. 17º, 15º, 10º. Térreo. Parou no térreo. As portas abriram, dando diretamente para o corredor que levava à sala de segurança, onde Fernanda estava. Fernanda ficou paralisada, olhando para a câmera do corredor. O elevador estava a 20 metros dela, as portas abertas, vazio. Ela esperou que algo saísse, que aparecesse nada. 5 minutos, as portas ainda abertas, vazio. Então Fernanda ouviu passos no corredor, vindo do elevador, em direção à sala dela. Pac, 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 pac. Mas a câmera do corredor não mostrava nada. Ninguém. Apenas o corredor vazio. E os passos se aproximando. Pac, 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 pac. Mais perto, mais perto. Fernanda trancou a porta da sala. Empurrou a cadeira contra ela. Se escondeu debaixo da mesa. Os passos pararam, do outro lado da porta. Silêncio. Então a maçaneta começou a girar, devagar, testando. A porta estava trancada, mas a maçaneta continuava girando, tentando, insistindo. Fernanda ficou lá, debaixo da mesa, segurando a respiração por 40 minutos. Até o amanhecer, até o primeiro funcionário chegar às 6 horas. Quando a gerência checou as gravações, não mostravam nada. Elevador parado a noite toda. Corredores vazios. Subsolo vazio. Nenhuma figura, nenhum movimento. Mas Fernanda sabe o que viu, sabe o que ouviu. E quando a gerência ofereceu para desligar as câmeras do subsolo, ela implorou: por favor, desliga, nunca mais liga. As câmeras foram desligadas, removidas. O terceiro subsolo não é mais monitorado, porque tem coisas que é melhor não ver e lugares que é melhor deixar no escuro. Roberto tem 45 anos, segurança noturno veterano, 20 anos de profissão. Já trabalhou em shopping, hospital, fábrica. Agora trabalha em um prédio corporativo de 12 andares em Belo Horizonte. Roberto viu muita coisa estranha em 20 anos, mas nada o preparou para o que acontece no 7º andar, na sala de reunião 703. O prédio é moderno, construído em 2010. Vidro, metal, design minimalista. O 7º andar é onde ficam as salas de reunião executivas. 8 salas, grandes, com mesas compridas, cadeiras de couro, telas de projeção. Tudo de primeira. Roberto começou a trabalhar ali em janeiro de 2024. As primeiras semanas foram normais. Prédio vazio, silencioso, rondas tranquilas. Mas na terceira semana, ele notou algo estranho. Durante a ronda das 2 horas, quando ele passava pelo 7º andar, sempre ouvia barulhos vindos da sala 703. Sons de reunião, vozes abafadas, múltiplas vozes, conversando, discutindo, como se houvesse uma reunião acontecendo, mas eram 2 da manhã. O prédio estava vazio. Na primeira vez que ouviu,
Roberto achou que alguém tinha ficado trabalhando até tarde. Ele foi até a sala 703. Olhou pela janela de vidro fosco da porta. Vazio, cadeiras vazias, mesa vazia, luzes apagadas, silêncio. Roberto abriu a porta, entrou, olhou ao redor, nada, ninguém. Mas quando ele saiu e fechou a porta, ouviu de novo vozes, vindas de dentro da sala 703, conversando, discutindo. Ele abriu a porta novamente. Silêncio, vazio. Roberto achava que estava ficando louco, ou que era problema de acústica, sons de outro andar, ou da rua, ou sei lá, mas aconteceu de novo na noite seguinte, e na outra, sempre às 2 da manhã, sempre na sala 703, sempre vozes de reunião, e sempre silêncio quando ele abria a porta. Roberto relatou para a gerência. Eles checaram. Não havia problema de ventilação. Não havia som vindo de outros andares. As salas adjacentes estavam silenciosas. Deve ser a sua imaginação, disseram, ou você está ouvindo barulho da rua. Mas Roberto sabia, não era imaginação. As vozes eram claras, múltiplas pessoas, homens e mulheres, conversando em tom profissional, como uma reunião executiva. Então, em uma noite de março, Roberto decidiu investigar de verdade. Ele pegou seu celular, configurou para gravar, e às 2 da manhã foi até o 7º andar. As vozes já estavam lá, vindas da sala 703, nítidas, claras, uma reunião em andamento. Roberto começou a gravar. Aproximou o celular da porta, capturando o áudio. Vozes, definitivamente vozes, múltiplas, conversando. Palavras abafadas, mas claramente humanas. Então, ele abriu a porta. Silêncio instantâneo. Sala vazia. Roberto entrou. Deixou a porta aberta, gravando. Andou até o centro da sala. Olhou ao redor. Vazio. Completamente vazio. Mas o ar estava errado. Denso, como se a sala estivesse cheia de gente, mas não havia ninguém e estava frio, muito frio. Sua respiração virava névoa. Roberto olhou para as cadeiras, todas vazias, mas uma delas estava girada para a mesa, como se alguém tivesse acabado de sentar. Enquanto Roberto olhava, outra cadeira lentamente girou, sozinha, como se alguém invisível tivesse se sentado nela. E então outra e outra, uma por uma, as 8 cadeiras ao redor da mesa giraram para a posição de sentado, sozinhas, silenciosamente. Roberto ficou congelado, segurando o celular, gravando, e então ouviu, vindo de uma das cadeiras, uma voz, clara, masculina, formal. Por favor, sente-se, a reunião está começando. Roberto saiu correndo, saiu da sala. Fechou a porta, correu pelo corredor, não parou até chegar no térreo. Quando voltou para a sala de segurança, ele checou a gravação do celular. Os primeiros segundos mostravam as vozes, claras, nítidas, uma reunião. Depois, a porta abrindo. Silêncio. Ele entrando, andando, silêncio. E então um som, um estalo, mecânico, de cadeira girando, um estalo. Outro. 8 estalos, 8 cadeiras. E a voz, clara na gravação. Por favor, sente-se. A reunião está começando. Seguido de silêncio. E o som de Roberto correndo. Levou a gravação para a gerência. Eles ouviram. Ficaram brancos. Contrataram um pesquisador paranormal. Ele veio, investigou, trouxe equipamento, gravadores, sensores e descobriu algo. A sala 703 ficava exatamente acima de onde, em 1987, havia um banco. E nessa sala específica, na mesma posição, tinha acontecido um assalto. 8 executivos faziam uma reunião. Os assaltantes entraram. Trancaram todo mundo na sala. Houve resistência. Tiros. 5 executivos morreram ali, baleados, presos dentro da sala.
Enquanto tentavam negociar, tentavam se proteger atrás da mesa, o pesquisador explicou que, segundo os registros antigos, os corpos ficaram no local por mais de 6 horas até a polícia liberar o prédio. 6 horas naquela mesma sala. Sangue no chão, corpos imóveis nas cadeiras, o cheiro metálico no ar. E o mais perturbador, todos os sobreviventes relataram a mesma coisa. Antes do primeiro tiro, um dos executivos teria dito exatamente aquela frase, tentando acalmar os assaltantes. Por favor, sentem-se, a reunião está começando. Roberto nunca mais subiu ao 7º andar depois disso. Pediu para que outro segurança fizesse aquela ronda. Ninguém quis. A gerência decidiu trancar a sala 703 permanentemente. Porta lacrada, chave retirada, luzes desligadas. Oficialmente ela não é mais utilizada, mas até hoje seguranças relatam ouvir vozes no corredor do 7º andar, sempre às 2 da manhã, conversas abafadas, sons de cadeiras se movendo e às vezes, quando alguém passa em frente à porta lacrada, dá para ouvir bem baixo, como se viesse de dentro. Por favor, sente-se. Eduardo tem 39 anos. Trabalha como segurança noturno em um prédio empresarial recém-desocupado no centro de Curitiba. Um prédio de 21 andares que abrigava uma multinacional inteira, até ela falir. Agora o prédio está vazio, totalmente vazio. Nenhuma empresa, nem funcionários, nenhum movimento durante o dia, apenas uma equipe mínima de limpeza uma vez por semana. E à noite, só Eduardo. O prédio está aguardando venda, mas enquanto isso, precisa de vigilância. E Eduardo faz o turno das 20 às 6 da manhã. 10 horas sozinho em um gigante de vidro vazio. No papel, é um trabalho tranquilo. Prédio novo, sistemas modernos, câmeras funcionando, portas automáticas, elevadores inteligentes. Na prática, é um pesadelo silencioso. O problema começa no último andar, o 21º. Esse andar não tem salas comerciais. É um andar técnico, antenas, equipamentos de comunicação, acesso ao telhado. Oficialmente, Eduardo não precisa subir lá, só verificar pelas câmeras. Mas desde a primeira semana, ele percebe algo estranho. O sensor de presença desse andar dispara todas as noites, sempre entre as 3 e 4 da manhã. Luz acendendo sozinha, notificação no painel, movimento detectado. Eduardo checava as câmeras e sempre via a mesma coisa. Corredor vazio, nenhuma pessoa, nenhum animal, nada. Ele ignorou. Sensores novos costumam dar falso positivo, até a noite em que o elevador subiu sozinho. Às 3h12 da manhã, Eduardo viu no painel, elevador em movimento, subindo. Ele olhou para a câmera do elevador. Vazio. O elevador parou no 21º andar. Portas abriram. O corredor estava escuro. Ficou assim por quase 1 minuto. Então as portas se fecharam. O elevador começou a descer, mas quando chegou ao térreo, Eduardo percebeu algo que fez seu corpo gelar. Na câmera havia pegadas molhadas no chão do elevador, como se alguém tivesse entrado no último andar, vindo da chuva. Mas estava seco lá fora. Não chovia há dias. Eduardo pegou o rádio, a lanterna, e fez algo que nunca deveria ter feito. Subiu ao 21º andar. As portas abriram. O corredor estava iluminado, mas não pelas lâmpadas normais. A luz era fraca, azulada, como se viesse do próprio ar. O vento soprava forte, embora todas as janelas estivessem fechadas. E havia algo no chão. Marcas, pegadas molhadas, indo do corredor até uma porta metálica no final. Acesso ao telhado. Eduardo seguiu as pegadas. Cada passo fazia seu estômago revirar. A sensação de estar sendo observado era esmagadora. Quando chegou à porta do telhado, ouviu algo do outro lado. Respiração. Pesada. Irregular. Como alguém exausto ou ferido. Eduardo encostou a mão na maçaneta. E do outro lado, uma voz sussurrou.
você também ficou até o fim. Eduardo largou a porta e correu. Não olhou para trás. Desceu pelos elevadores em pânico. Na manhã seguinte, ele pediu demissão. 2 meses depois, um corretor imobiliário subiu ao telhado com um cliente. Encontraram marcas antigas de sangue secas perto da antena principal. Registros antigos revelaram que, anos antes da construção, um funcionário havia se jogado daquele ponto. Durante a madrugada, sozinho, após ser demitido. Desde então, o último andar nunca mais ficou realmente vazio. Prédios comerciais vazios são lugares estranhos, espaços que já estiveram cheios de vida, de vozes, de decisões, de estresse, de medo. E quando tudo isso vai embora, nem sempre vai completamente. Seguranças noturnos são testemunhas silenciosas do que permanece quando ninguém mais fica, do que anda pelos corredores quando as luzes se apagam, do que continua usando salas, andares e elevadores, mesmo depois que todos foram embora. Se você trabalha em um prédio comercial à noite, saiba de uma coisa: nem todo andar que parece vazio está realmente vazio. E nem toda presença quer ser vista. Essa foi a última história de hoje. Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que trabalha em turnos noturnos. E se você é segurança e já viu algo estranho em um prédio vazio, deixe seu relato nos comentários. Eu leio todos. Até a próxima. E lembre-se, quando o último funcionário vai embora, alguém sempre fica para trás.